Fala, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, como a gente já está vindo numa sequência sobre os personagens dos livros de Gênesis, a gente vai entrar agora na história de quem foi Caim na Bíblia. Até hoje, nas pregações, a gente vê as pessoas falando: não seja como Caim, não faça como Caim, etc e tal. E hoje a gente vai entender quem é esse personagem. Vem comigo pro vídeo logo depois da vinheta. Caim foi a primeira pessoa a nascer na história da humanidade. Seus pais, Adão e Eva, foram criados pessoalmente pelo próprio Deus de Israel. Pouco se sabe sobre quem foi Caim, além do que é revelado nos relatos bíblicos dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Caim foi o filho mais velho do casal, Adão e Eva. Ele era irmão de Abel, Sete e de mais outros irmãos que a Bíblia não menciona seus nomes e nem mesmo diz quantos eram. A história de Caim reflete muito bem os terríveis efeitos da queda do homem. Geralmente é aceito que o nome de Caim signifique adquirir, obter ou possuir, do hebraico gena. Porém, no original, a sua forma exata é Caim, que também pode significar lança ou ferreiro, ou a profissão de Caim, que era lavrador da terra. Caim foi a primeira pessoa que mostrou quão perverso é o homem e que ele poderia ser após a entrada do pecado neste mundo. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, oferta esta que era fruto da terra. Já seu irmão Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Deus atentou para a oferta de Abel, porém para Caim e sua oferta o Senhor não atentou. Então ele ficou fortemente irado e foi alertado por Deus de que se fizesse o bem ele seria aceito, mas se não fizesse, o pecado já o ameaçava à porta. Gênesis capítulo 4, do 5 ao 7. Caim não conseguiu dominar a sua natureza caída. Ele convidou seu irmão Abel para ir ao campo e lá o atacou e o ceifou a vida. A Bíblia não esclarece de forma explícita o motivo exato pelo qual a oferta de Caim foi recusada. Todavia, alguns textos bíblicos nos fornecem alguns detalhes importantes sobre esta questão. Os intérpretes tentam explicar essa recusa divina com pelo menos 3 possibilidades de interpretação. E a primeira sugestão é a seguinte: ela defende que Abel ofereceu o melhor que possuía, ao contrário de Caim. O texto bíblico diz que ele trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, enquanto Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Gênesis 4, versículo 3 ao 4. A segunda sugestão é de que Caim trouxe uma oferta onde não houve um derramamento de sangue. Por causa disso, supostamente, ele teria se passado como um homem justo e não necessitava de qualquer sacrifício pelos seus pecados. Esta hipótese assume a condição de que Deus previamente havia instruído o homem sobre o tipo de oferta que devia ser apresentada para fazer a expiação pelos pecados. Logo, Caim então teria desobedecido essa instrução divina. Gênesis 4, versículo 3. Parece indicar que a prática de oferta ao sacrificar a Deus já era habitual para eles. E a terceira possibilidade defende que a atitude de Caim estava errada em seu interior em relação à sua comunhão com Deus. O escritor de Hebreus diz que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício maior que o de Caim, e por sua ira invejosa, Deus o censurou e recusou. Hebreus 11, 4. Sem dúvida, a oferta de Caim foi rejeitada por Deus porque ele era ímpio. Em Gênesis 4, 7, lemos sobre como Deus o exortou, e está escrito da seguinte forma: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça e está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Este versículo revela claramente a inclinação humana de Caim para o pecado. Combinado a isto, está escrito e dito pelo escritor do livro de Hebreus, de que a oferta de Abel foi apresentada pela fé, ao contrário da oferta de Caim. Hebreus 11, 4. Além do mais, Gênesis 4, 7 realmente parece estabelecer um contraste entre o fato de Abel ter oferecido o melhor que tinha, enquanto Caim ofereceu simplesmente uma oferta dos frutos da terra. É possível que o autor de Gênesis tenha procurado revelar com essa expressão que a oferenda do irmão de Abel não partia de suas premissas. Portanto, considerando todas as informações, podemos concluir que a oferta de Caim foi rejeitada por causa de sua intenção pecaminosa, ou seja, sua atitude errada que ele carregava no coração. O problema de Caim era a superficialidade com as coisas de Deus. Em outras palavras, Caim tinha aparência de religioso, mas sua oração era apenas uma formalidade. Seu coração não era totalmente devoto a Deus e não havia sinceridade nele. Ao invés de gratidão, ele encarava o culto a Deus como obrigação. Após Caim matar Abel, Deus mandou que ele fosse para a terra de Nod. Ali teve filhos com sua esposa e edificou uma cidade. Sugestivamente, Nod significa errante. Entre os descendentes de Caim estavam pessoas que desenvolveram a pecuária, a construção de habitações em tendas e pavilhões, inventores de instrumentos musicais e da arte de forjar metais. A Bíblia também destaca a história de um de seus descendentes, o tirano Lameque. Gênesis capítulo 4, do 19 ao 24. O escritor e historiador Flávio Joséfo, em sua obra de Antiguidades Judaicas, afirma que após Caim ter fugido, ele teria ficado ainda mais perverso. Ele teria usado de violência para se apoderar de bens alheios com o objetivo de enriquecer-se. Ele também reuniu um grupo de homens maus, do qual foi o líder. Juntamente com esses homens, Caim teria cometido toda espécie de crime. Joséfo atribuiu ao próprio Caim a condição de ser o primeiro homem a estabelecer limites para a divisão de propriedades, a inventar os pesos e medidas. Qual sinal que Deus colocou em Caim? Existe uma especulação sobre esse tema. Talvez a posição mais conhecida, inclusive seguida por algumas seitas, religiões, igrejas, e muito defendida na Idade Média. A ideia que supõe que o sinal que Deus colocou em Caim seria a mudança na tonalidade da cor de sua pele, dando-lhe uma pele escura. Infelizmente, esse tipo de interpretação foi defendida por muitas pessoas no passado. Inclusive, essa ideia foi utilizada na tentativa de justificar o racismo e o tráfico de escravos. Sem piedade, muitas afirmações que as pessoas de pele escura eram amaldiçoadas por serem descendentes de Caim. Essa interpretação é absurda e antibíblica. A Bíblia não fala nada sobre um sinal colocado em Caim para identificá-lo, que seria mudança de cor de pele no caso. A palavra utilizada no texto de Gênesis é o hebraico yot, e significa sinal, símbolo ou marca. Em nenhum texto bíblico onde essa palavra aparece, ela é utilizada para se referir à cor de pele. O que a Bíblia diz é que simplesmente o sinal foi colocado em Caim, porém não há qualquer menção sobre a possibilidade desse sinal ter passado para sua geração. Isso significa que aquele foi o sinal colocado especificamente sobre ele. Além do mais, o texto bíblico de Gênesis deixa bem claro que a marca que Caim recebeu serviu como um sinal de proteção para lhe permitir que vivesse o restante de seus dias. De qualquer forma, há um fato que encerra esse debate e acaba com qualquer tipo de especulação sobre uma possível perpetuação da marca de Caim. A descendência de Caim foi extinta no dilúvio, então afirmações de que os africanos seriam descendentes de Caim é no mínimo antibíblica e preconceituosa. Algumas pessoas já tentaram relacionar uma das esposas dos filhos de Noé com a linhagem de Caim. No entanto, essa suposição é mais uma sem fundamento bíblico algum. Concluindo, o que pode-se dizer é que Deus colocou em Caim um sinal que identificasse apenas isto. Nada mais sabe sobre que tipo de sinal teria sido esse. E a pergunta que fica ao final dessa história é: quem foi a mulher de Caim? Essa é a outra pergunta inevitável, porque quando estudamos sobre quem foi Caim, a Bíblia não esclarece e diz sobre quem foi essa mulher, simplesmente por não ter nenhuma identificação. A gente não
consegue achar quem foi. Certamente, provavelmente, a esposa de Caim foi uma de suas irmãs ou sobrinhas. E vale a pena lembrar que naquela época ainda não havia nenhuma proibição sobre casamentos desse tipo com familiares. No próximo vídeo, iremos trazer com quem Caim se casou. Fiquem na Shalom Eterno. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado, como sempre falo. Curtam, comentem, compartilhem para alcançar mais vidas e elas entenderem a mensagem desse vídeo, principalmente acompanhar esse estudo bíblico. Sempre gosto de fazer esse apelo. Se você é aquela ovelha perdida, se você está afastado do caminho do grande e eterno Deus de Israel, volte para a casa do teu pai enquanto ainda consegue encontrá-lo. Se você ainda não encontrou esse caminho, você não sabe o que você está perdendo. A sua vida só vai ser mudada e só vai ser preenchida por uma pessoa, o eterno Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Fiquem todos na Shalom dele, não na minha. Fui-me, até o próximo vídeo.